Boa tarde, então. Sejam bem-vindos à nossa última aula aí do semestre, última aula de conteúdo, né? Ainda tem uma revisãozinha amanhã, tá? Na aula de hoje eu vou falar sobre a comercialização e marketing, né? Dentro do planejamento agropecuário. E no final da aula de hoje eu vou mostrar para vocês como que vai funcionar a dinâmica de amanhã. Né, falar um pouquinho do sistema do jogo, o que vocês precisam fazer, né? Eu vou só fazer um simulado hoje para vocês verem, amanhã eu faço o simulado de novo para vocês testarem. A gente faz o jogo e na sequência eu abro a prova, libero a prova, tá? Lembrando que são dois horários, né? Amanhã à tarde, quarta-feira à tarde e quinta-feira à noite, então fica aí 2 dias, 2 horários para fazer, tá? Bom, esse último assunto aqui, que é o de comercialização e marketing, ele é um assunto bem bacana, né? Falar sobre marketing é algo bem complexo, porque muitas vezes envolve variáveis que não são controláveis, né? Vocês já devem ter ouvido falar um meme, viralização, né? Um vídeo viralizou na internet, e é esquisito, não dá para você falar assim, não, eu vou fazer esse vídeo aqui para viralizar na internet, né? Uma fotografia, de repente, é um trem que acaba viralizando. Na economia, esse assunto se assemelha ao que os cientistas chamam de mão invisível, né? Na administração não tem um termo que se aproxima disso, mas o termo viralizar ou o termo engajamento são termos que poderiam se assemelhar, né? Ah, e o marketing, ele é uma ferramenta, tá, que auxilia na divulgação, né? Na verdade, é um conceito um pouco mais amplo, né? É um conjunto de processos que envolve a criação, comunicação e a entrega de valor para os clientes, bem como a administração do relacionamento com eles, de modo que beneficie a organização e seu público interessado. Então, antigamente, as organizações, né, indústria, comércio, elas pouco interagiam com o consumidor, porque dependia de carta, dependia, né, uma indústria geralmente é instalada num ponto só e às vezes vende para o Brasil inteiro, né? Então não tinha aquele contato e tal. Com o advento das redes sociais, esse contato passou a se aproximar, passou a se estreitar, né? Hoje, as empresas, né, as organizações, principalmente as maiores, elas disponibilizam um saque, que é serviço de atendimento ao cliente, serviço de atendimento ao consumidor, tá? Em que é um telefone, um canal, um e-mail, né? Geralmente é telefone, mas é um canal em que o cliente pode fazer uma reclamação, uma sugestão, um elogio, e ela pega isso como um processo de aprendizado para melhorar, né? Então, se um dia vocês comprarem, por exemplo, eu vou falar de um saque que funciona muito bem, que é o saque da Ambev, tá? Se um dia, esses tempos atrás aí, eu tinha comprado uma cerveja, daquela Colorado, cerveja Colorado, né? Aí tem a Apia, que é uma cerveja lá de trigo misturado com mel, e ela não estava legal, ela estava meio choca, assim. Eu comprei ela lá no Atacadão em Cuiabá, e ela estava meio choca. Eu falei, vou ligar no saque da Ambev para reclamar. Mandei o cupomzinho fiscal que eu comprei, que mostrei o dia e a hora, mandei o número do lote que estava anotado na embalagem, e eles me responderam um e-mail pedindo desculpa pelo produto e que eles iriam me ressarcir, né? Eles mandaram para mim um kitzinho de taça da Colorado e mais uma caixinha ali de cerveja para compensar ali a cerveja que não estava no padrão que deveria estar, né? Então, para vocês terem noção, rótulo torto é motivo de reclamação no saque, tá? É motivo muitas vezes de indenização e tal. Então, essa aproximação, né, das empresas com o cliente faz parte do marketing, tá? E faz parte do interesse das empresas em saber o pensamento dos consumidores, porque antes isso era feito através de pesquisas, eram pagas, né? Era um processo um pouco mais complicado. Aqui no Brasil,
a gente tem a ABMRA, que é a Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, que é uma associação que é voltada para o marketing do campo, né, para o marketing do agronegócio. E ela até vem realizando um bom trabalho no sentido de agregar valor, agregar massa crítica e realizar pesquisas de interesse das organizações que atuam na área do agronegócio. Tá? Então, essa associação, muitas vezes, ela coleta dados de consumidor, experiências, pontos positivos, pontos negativos, para gerar o quê? Para gerar tendência, tá? Para gerar projeções para que as organizações se preparem o seu processo produtivo e busquem atender ali um determinado público-alvo, né? O produtor rural, ele naturalmente já tem alguns desafios, né? O produtor rural, ele vive, de certa forma, isolado, né? As propriedades rurais, elas, diferente de uma casa que é pertinho uma da outra, colada uma na outra, né? Às vezes você tem que rodar aí 3, 4 horas para sair de uma propriedade e ir para outra, né? E ele também é muito, o produtor rural, naturalmente, ele é focado no campo, né? Então, na criação de animal, na pecuária, na agricultura, ele não dá conta, às vezes, de fazer o marketing sozinho, né? Ele está preocupado ali com a produção dele no campo, ele não está preocupado em mídias sociais, mídias digitais, para fazer a propaganda dele ali, apesar de que isso tem crescido, tá? Isso tem mudado. Você tem aí algumas pessoas que conseguem, né, alguns produtores que são mais popstar, digamos assim, eles conseguem fazer sim essas duas coisas, tá? Mas a grande maioria não consegue. O produtor rural ele enfrenta o desafio porque ele depende de planos agrícolas, planos de financiamento, muitos dependem de financiamento externo, né? Depende de linhas de crédito bancária, linhas de crédito cooperativa, depende de os planos, né, específicos do campo. Então, ele não tem tanta autonomia assim para lidar com a sua produção. A atividade rural é uma atividade que possui muitos riscos, né? Clima, doenças, pragas, oferta, demanda, legislações, tá? Comportamento das pessoas. Então, numa indústria, numa fábrica, você rapidamente consegue adequar, e rapidamente assim, né? Bem mais rápido do que no campo, você consegue mudar e adequar o processo produtivo. Uma indústria que sabe que determinada região, cidade, vai ter lockdown e que não vai vender nada, vai fechar todo o comércio, ele simplesmente vai lá e desliga o botão da fábrica, dá férias coletivas para os funcionários, e quando retornar, acabar o lockdown, ele retorna à produção. Na fazenda, na propriedade rural, não dá para você ir lá e desligar uma lavoura, desligar uma vaca, né? Não é assim que funciona. Então, muitas vezes o produtor rural, sim, ele corre muito mais risco do que uma atividade comercial industrial. E o produtor do campo, né, ele está longe do mercado do consumidor final. Muitas vezes ele vende para um intermediário, ele vende para um distribuidor, raramente ele vende diretamente para quem vai consumir e utilizar aquele produto. Tá? E aí a gente tem que observar o marketing no agronegócio sobre 3 fatores. Tá? Eu até já comentei sobre esses fatores aqui com vocês em outra aula. A questão do antes da porteira, dentro da porteira e no pós-porteira. Então, antes da porteira é o marketing rural de máquinas agrícolas, bens de produção, insumo, revenda, né? Tem a ver com a exposição, tem a ver com a demonstração ou agregamento de valor para aquilo que é utilizado, né, para produção e para revenda desses produtos. Tá? Dentro da porteira, envolve um subconjunto de empresas, cooperativas, associações, tá? E o plano de marketing individual. Então, nesse ponto, vai envolver ali a infraestrutura e o suporte para as ferramentas ali antes da porteira. E o pós-porteira uma vez que o processo está planejado e organizado, você foca ali nos frigoríficos, na indústria, né, de laticínio, no consumidor final também. Tá? Eu falo frigorífico porque muitas vezes, para o empresário do campo, o frigorífico ou indústria de laticínio é o consumidor final dele, tá? Não é o consumidor final da cadeia produtiva como um todo.
O marketing, entre outras coisas que ele estuda, ele passou a se estudar, né, passou a dar valor num processo chamado descomoditização. O que é uma commodity? Uma commodity é o produto em si, é o produto in natura. A soja em grão é uma commodity, o óleo da soja é uma commodity, a carne é uma commodity, o leite é uma commodity, tá? O café é uma commodity, né? Um grão ali por si só, né? E o commodity, né? Ele geralmente tem um preço atrelado ao volume, ou seja, quanto mais produzir, quanto maior a oferta, menor o preço do produto. E ele tem uma relação ali funcional, né? Você compra a carne para se alimentar, ponto. Esse é o X da questão, tá? É um alimento para você comer, para você sobreviver, ponto. É essa a relação da commodity ali, tá? O processo de descomoditização, ele é um processo que envolve agregar valor, experiências, culturas, credos a determinados produtos. É como se você fosse, se eu pudesse usar um termo mais simples, é como se eu fosse dar um certo valor a determinados itens que são comoditizados. Tá? Então, por exemplo, a commodity aqui, deixa eu pegar aqui a minha caneta. Marca texto, pegar um roxo aqui, tá? Isso aqui é carne, tá? Do ponto de vista de commodity, isso aqui é uma peça de carne, tá? Isso aqui é um produto descomoditizado, tá? Então, a picanha, por exemplo, é uma carne. Antes de tudo, ela é uma carne, então é uma commodity, tá? Porém, quando você começa a dar um nome para ela, picanha, né? Quando você começa a dizer para que ela serve, onde que ela pode ser usada, quais são os benefícios dela, o que ela pode trazer de satisfação para você, por que ela é mais cara, isso começa a criar valor, tá? Isso começa a criar juízo de valor e começa a gerar uma relação emocional entre a commodity e a pessoa. O produto, na verdade, descomoditizado e a pessoa que quer comprar. Eu acho que cheguei a comentar com vocês, eu não lembro se foi nessa disciplina na passada, eu acho que foi na passada, de TIC, que uma vez eu estava esperando, um caminhoneiro me ligou, na época da empresa da minha família, um caminhoneiro me ligou pedindo para descarregar uma carga aí de mercadoria no sábado à tarde. Sábado à tarde não é horário de funcionamento ali da empresa da minha família, mas eu fiquei com dó do caminhoneiro e falei para ele que eu ia tentar arrumar alguém para ajudar a descarregar o caminhão para ele poder fazer a entrega no sábado e já voltar para a família dele, né? E na época eu tinha oferecido R$ 50 para uma pessoa lá ajudar a descarregar, e ele, não, R$ 50 eu não quero, não vou e tal. Eu peguei e falei assim para ele, então tá bom, eu vou te dar uma picanha e uma caixinha de cerveja Skol, né? Para você ajudar a descarregar o caminhão. Ele não pensou duas vezes, tá? O que ele fez? Não, opa, aí eu quero, tá? Na época, isso foi 2010, 2009, uma picanha, eu sei que eu paguei nessa picanha aproximadamente uns R$ 28, tá? Porque estava, né, 10 anos atrás era muito mais barato. E na cerveja, acho que uns 23, R$ 25. Eu sei que, assim, para resumir a história, eu paguei menos de R$ 50. Eu lembro que foi 48, R$ 46, foi menos até de R$ 50. Se fosse em dinheiro, muito provavelmente para ele aceitar, eu teria que pagar 80, 90, R$ 100. Porém, como eu agreguei valor ao dinheiro, né? Porque o dinheiro por si só não é significado de valor, tá? Ele só tem valor se eu puder usar ele como moeda de troca, tá? Então, eu consegui convencer ele, tá? Através de uma relação emocional, porque R$ 50 para ele ia pagar uma conta, ele mal ia ver esse dinheiro. E é aquela pessoa, assim, que, né, às vezes vivia endividado e tal, né? Então, ele, né, se ele deixasse de pagar uma conta para comprar uma picanha e cerveja, ele ia apanhar da esposa dele. Mas se ele já chegasse com a cerveja e a picanha, ele não poderia apanhar, né? Porque foi aquilo ali que ele recebeu. Então,
a relação emocional com o processo de descomotização cria é fazer com que as pessoas tenham interesse, para que elas queiram aquele produto por determinadas razões, tá? Geralmente a picanha ela está associada com status, né? Porque é uma das peças de carne mais nobre. Geralmente é um símbolo de ostentação, né? Geralmente é utilizado como uma diferenciação, né? Então quem come picanha é melhor do que o outro que não come, tá? São lendas, né? É uma lenda cultural, digamos assim, que é associada ao brasileiro e que, se você for em outro país, o corte de carne, o tipo de carne, o pessoal não tá nem aí se é picanha, não separa a carne. Aqui, eu sou vizinho aqui de São Matias, né? São Matias, na Bolívia, está a 100 quilômetros. E a carne lá é vendido sem separação de peça. É carne, né? Você pede 2 quilos de carne, 3 quilos de carne, né? Então, não tem cortes especiais na carne. É vendido como commodity mesmo, tá? Então, só que até tinha um tempo que tinha muito cacerense no buscar carne lá na Bolívia. Porém, por questão sanitária, o INDEA e a Anvisa proíbe, né, a circulação de carne e plantas, né, vivo ou processado, a não ser que for enlatado, né, entre países, tá? E a Anvisa e o INDEA foi lá e começou a cortar isso daí. A descomotização pela FAO, né, a FAO é uma fundação, é uma parte, é um braço das organizações da ONU para Agricultura e Alimentação, e ela fez uma afirmação alguns anos atrás em que ela colocou o seguinte, né, fazendo referência à descomoditização, que vai se destacar quem apostar na diferenciação por meio de investimento em qualidade, inovação, segurança, responsabilidade socioambiental de processos e produtos, entre outros atributos. Então, hoje, né, quando ela fala de vai se destacar, né, no sentido de que vai ser procurado, as pessoas vão manter interesse, quem apostar na diferenciação. O que é o significado de diferenciação? Tá? Negócio, comércio é muito parecido um com o outro. Tá? Porém, atendimento, forma de pagamento, estrutura, né? No caso, condição de estacionamento, ar-condicionado na loja, na empresa, né? Tudo isso é um fator de que a gente chama de diferenciação. O que a minha empresa, o que a minha organização faz que as outras não fazem? Né? Por que essa pessoa que entrou aqui na minha loja, na minha empresa, o que trouxe ela aqui? É o preço do meu produto? É o meu atendimento? É minha entrega rápida? Né? Eu tenho que entender qual é meu grau de diferenciação. Né? Por que as pessoas estão me escolhendo e não estão escolhendo o meu concorrente? É localização geográfica, enfim, tá? Um atendente ou uma atendente bonita, enfim, tá? Tudo isso pode ser fator de diferenciação, tá? E além disso, né, isso aí que eu coloquei é um requisito, além disso, você pode ter também investimento em qualidade, você pode ter propriedades que primam pela preocupação com o desmatamento, com o meio ambiente, né? Então, tem a rede varejista do Pão de Açúcar, o Grupo Pão de Açúcar, ele revende as carnes do Grupo JBS, da Friboi, e ele exige o certificado de origem, né, o certificado de procedência. Então, ele quer saber aonde aquele gado, da onde aquela carne daquele gado veio, para saber se aquela propriedade não tem processo, não responde processo ou já foi penalizada por trabalho escravo, por desmatamento ilegal, né, por dano ambiental, entre outras coisas, tá? Se aquela empresa não polui, tá? Então, o que a FAO diz é que aquele que apostar nesse diferencial, né, que emprega famílias, né, que evita maquinário para continuar produzindo com mão de obra humana, né, e não mecânica, possa ter um grau aí de diferenciação. Tá? Então, o processo de criação de valor e posicionamento da marca, ele envolve uma discussão de preço e valor. Tá? Então, pegando um exemplo do café, o café é um produto que vem passando por descomotização de 2013 para cá, 2012, 13 para cá, né? O café por si só, como commodity,
ele tem um custo de aproximadamente aí 1 centavo, 2 centavos por xícara, tá? O grão do café ali, se você for pegar o preço dele, a saca, converter isso em quilo, e quantas gramas de café precisa para fazer o café puro, né, para se tomar, sai em torno aí de 1 centavo por xícara. Quando ele é transformado, né, em produto, ou seja, quando ele recebe uma estampa de uma marca, quando ele é colocado numa embalagem e é comercializado, tá, é vendido para que alguém faça alguma coisa, ele tem um custo de 50 centavos por xícara. Tá? Então percebo que eu começo a agregar valor a esse café. Tá? Quando ele é juntado, né, quando você agrega, além do café, um serviço, tá? Você torna a agregar mais valor para ele ainda. Então, aquele café é servido numa xícara com borda de ouro, é uma xícara de porcelana chinesa, que uma pessoa muito bem vestida e educada pergunta: boa tarde, senhor, boa tarde, senhora, o que você gostaria de tomar, né? E ele faz ali um desenho bonitinho na xícara do seu café, bota uma espuma, rala ali um chocolatezinho, uma canela, né? Então aquilo é um serviço que passa a custar uns 50 por xícara, tá? E a experiência, quando você junta tudo isso numa experiência, que é o exemplo da Starbucks, tá? É onde você proporciona um ambiente agradável, que você vai trabalhar ali em home office, ou você vai procurar uma cafeteria para você conversar sobre outras pessoas, sobre o aroma do café, a origem daquele café, então já passa a ser vendido a R$ 10 ali uma xícara de café, porque vem num copo todo bonitinho ali também, uma marca, né? Porque ele está vendendo para você a experiência de tomar aquele café, né? O ambiente, a iluminação, a temperatura, a decoração, tá? A arquitetura ali, então ele te vende a experiência. Desses R$ 10, 1 centavo é o custo do café, R$ 9,99 é o que ele agregou de valor a esse produto ou serviço. Tá? Então, eu mostrei aqui o exemplo da Starbucks. Tá? Geralmente, as lojas da Starbucks não têm lugares individuais para você sentar, porque ainda que você sente com o desconhecido, ela te vende a experiência de você conversar com o desconhecido, né? Porque o objetivo ali é que você aprecie um bom café, tá? E a Starbucks ela tem todo um processo de cuidado e controle da cadeia produtiva. Por exemplo, né, ela é preocupada com as pessoas que fazem a colheita desse café, onde essas pessoas vivem, se essas pessoas estão bem de saúde, né? É como se ela importasse com toda a cadeia produtiva e não só em vender café para essas pessoas que estão sentadas aqui nessa mesa. Tá? A Natura também tem esse tipo de questão, também tem esse tipo de cuidado. Tem várias empresas no Brasil, tá? Né? E é onde que eu sei, professor, como que essas empresas divulgam isso, tá? Essas empresas costumam divulgar, além do balanço contábil, elas costumam divulgar um balanço social, né? Em que elas mostram ali as ações, como que ela reverte parte do lucro, né? Geralmente são empresas que dependem, que têm um capital aberto na bolsa, então elas dependem de venda de ações, ela depende de dinheiro de investidor, e o investidor quer colocar dinheiro num lugar bonitinho, arrumado, que gere experiência, que gere satisfação, tá? E assim, sinceramente, tá? Eu já tomei café da Starbucks, tá? Não gosto, eu acho horrível o café da Starbucks. Porém, para mim, eles industrializaram demais assim o café, tá? O espaço deles, assim, a loja é sensacional, é maravilhoso. Bom, o café é ruim, é um café americano, não é um café brasileiro, é um café americano. O café americano, ele tende a ser um tipo de café que a gente chama de café longo, é um café mais aguado, parece um chafé, só que é um chafé escuro, não é um chafé claro, né? Então você vai com aquela vontade para tomar um café da Starbucks, achando que vai arrepiar até a alma de tão forte que ele é, e é um café fraco, né? Enfim, né? Café é igual religião e futebol, cada um tem a sua preferência, né? Inclusive tem uns que não gostam. Porém, né, é uma experiência que eu tive e que para mim é mais marca, mais nome foi, Daphne, foi uma decepção, tá? E ainda tomei no aeroporto, né? Então, um pão de queijo, um café, acho que custou quase R$ 40, né? Então, assim,
Acho que se fosse mais barato, talvez a decepção não ia ser tão grande, né? Mas como foi no aeroporto, né? Aeroporto qualquer, se você for comer qualquer coisinha, né? R$ 40, você não consegue comer nada no aeroporto por menos de R$ 30, né? Então, assim, a experiência e tal, a questão valeu, mas eu falo assim, tem o cafezinho da Dona Ana lá do sítio é muito mais gostoso do que um café desse da Starbucks, tá? Pegando um outro exemplo, tá? A questão da criação de valor e posicionamento, existe um café muito famoso, né, que é o café chamado Juan Valdez, tá? Uma marca chamada Juan Valdez, tá? E é um café que ficou muito famoso, tá? Muito famoso no Brasil, tá? Na verdade, no mundo inteiro, por conta do estilo, da forma como é produzido, tá? Da forma como ele tem a cadeia produtiva, o valor agregado, né? É um café assim que até hoje, né? Ele mantém a tradição de ser colhido, mantém a tradição, né? Assim, manual, não usa máquina. Ele tem desde da plantação do pé até a colheita e distribuição, secagem, né? Ele segue um processo assim colonial, tá? Geralmente as palavras colonial, gourmetização, deixa eu ver o que é mais assim, oxi, puxa, tava na ponta da língua agora. Colonial, gourmetização, artesanal, né? São palavras que agregam valor a determinados tipos de produto, tá? E com isso você, como é que eu posso dizer assim, você espera com que o público busque um engajamento ali, uma necessidade de possuir esse produto. Eu vou colocar aqui no chat um link das lojas americanas que está vendendo 3 cafés, tá? Na verdade, está vendendo 3 pacotes de 500 gramas desse café, né? São 1,5 kg de café por R$ 219 mais frete, tá? Dependendo da safra, dependendo da especialidade do local onde esse café foi colhido, ele pode chegar aproximadamente aí R$ 1.500, R$ 1.800 a cada 100 gramas desse café, tá? Então, do mesmo jeito que você tem as pessoas, os que estudam, né, a enocultura, que é o estudo do vinho, né, dos vinhedos, você tem os baristas, que estudam ali os café, tá? Cervejeira, que são as cervejeira ou cervejeira, que são os homens ou mulheres que estudam ali a cerveja, e por aí vai, né? Então, esse processo de criação de valor e posicionamento de marca tem acontecido, né, com café, com carne, com leite, queijo, deixa eu lembrar aqui o que mais, puxa, estavam aqui na cabeça agora, eu vou lembrar aqui daqui a pouco, tá? Mas, assim, tem acontecido com uma certa frequência, tá? Cerveja, né? A própria cerveja, um monte de cerveja artesanal ali, chopp artesanal, aquela coisa toda. E você começa a criar, né, valor e posicionamento de marca. O que é o posicionamento, né? Por exemplo, o fato desse café, dessa marca Juan Valdez, ser tão buscada, tão procurada, fez com que o café da Colômbia seja um dos cafés mais caros do mundo, tá? Do ponto de vista de sabor, assim, né? De procura de sabor, né? Clima, relevo, solo, temperatura, tá? Por exemplo, quem tem parente lá em Minas Gerais, quem visitou Minas Gerais, né? A terra ali em Goiás e Minas é bem mais vermelha, né? Há quem diga que o gado criado no pasto lá em Minas Gerais tem uma das carnes mais saborosas do Brasil, né? Isso é questionável, mas tem muita gente que defende essa teoria por conta do tipo de solo e tal que tem lá em Minas Gerais. Então, essas características regionais fazem com que você consiga agregar valor a determinados produtos, né? E muitas vezes faz com que você tente também superar, né, determinadas situações.
A Márcia até colocou aqui a questão do chocolate, né? É verdade, Márcia. Eu lembro que lá em São Paulo eu visitei uma lojinha de chocolate, acho que no Shopping Morumbi, se eu não me engano, que era uma loja de chocolate que, assim, eles não competiam diretamente com a Cacau Show, com a Brasil Cacau, com a Copenhagen, porque essas empresas, elas são, assim, é empresa-indústria, né? Era essa lojinha que eu fui que vendia chocolate lá, ela era uma cooperativa, né, de mulheres que tinham lá, trabalhavam no campo com a produção de cacau, e essa produção era toda, elas cuidavam desde o plantio do cacau até fazer o chocolate e vender o chocolate em si. Eles geralmente faziam umas placas de chocolate assim, tá? Eu vou ver se eu lembro o nome dessa marca, depois eu compartilho com vocês. E vendia pedaços de 100 gramas. Então, eu quero um pedaço aqui. Ia lá, pegava a placa, quebrava um pedaço e te vendia, né? Aquele chocolate. Então, custava uma fortuna, mas vou falar para vocês. Pensa num chocolate gostoso. Acho que foi o mais gostoso que eu já comi na minha vida, tá? E aí, por exemplo, fazendo uma comparação com o chocolate da Copenhagen, a Copenhagen, ela agrega valor não no chocolate em si, né? Quem não conhece os chocolates da marca Copenhagen, o chocolate da Copenhagen, o diferencial dele não é o chocolate em si, apesar de ser muito gostoso, mas a Copenhagen, ela vende presente, ela vende emoção. Então, as embalagens que vêm os chocolates da Copenhagen são embalagens muito bonitas, né? Custa muito caro, uma cesta básica aí de chocolate da Copenhagen custa 250, 280, tem cesta que chega a 1.500, 1.800 reais, né? Então tem que ser para uma ocasião muito especial, você não vai dar para o seu marido, sua esposa, namorado, namorada, uma cesta da Copenhagen toda semana, né? Não vai achar que está fazendo arte aí, tá? Pegando um outro exemplo aqui também, né, do marketing, azeite, culturalmente, sempre foi ensinado para a gente que azeite só presta de Portugal, azeite europeu, né? E não é bem assim, tá? Então, aqui no Brasil, teve aqui no Brasil a gente tem produção, né, de oliva, geralmente é mais no sul, né? A própria indústria tinha uma campanha para valorizar o azeite 100% brasileiro, e eles tinham alguns objetivos para quebrar aquela barreira que o azeite espanhol, o azeite português era melhor, né, do que o azeite brasileiro. Então, eles precisavam lançar uma campanha, né, e as duas maiores regiões produtoras de azeite no país, que é a Serra da Mantiqueira e sul do Rio Grande do Sul, já tinham 20 plantas fabris, né, 20 fábricas para trabalhar com esse azeite. E eles começaram a bater duro na campanha para explicar que o bom azeite é aquele que tem menos tempo de embalagem, né? Ou seja, um azeite importado, um azeite da Europa, até ele ser refinado e mandado para o Brasil, né? Passar pelo desembaraço aduaneiro e tal, ele leva 2, 3 meses. Então, aqueles 2, 3 meses que ele fica empatado ali no vazio, no tonel, parado no barril, no tonel, ele está perdendo aroma, ele está perdendo palatabilidade, entre outras coisas. Então, eles bateram na campanha que os importados, né, os azeites importados enfrentam uma longa jornada até chegar no consumidor, e o azeite, quanto mais novo, melhor, né? E a colheita nacional terminou entre março e abril, os azeites recém-extraídos já estão na prateleira. Então, né, para um azeite ser vendido aqui, na melhor hipótese, foi prensado em novembro, né? E os azeites brasileiros, outro ponto que eles batiam também na tecla, é que os azeites brasileiros engarrafados pelo próprio produtor, ou seja, por quem colhe essa azeitona e fabrica o azeite, né, escapa de fraude e adulteração. Vocês já devem ter visto reportagem no Fantástico, em alguns jornais, falando de várias e várias e várias fraudes que tem, que o pessoal mistura óleo de soja com azeite, né, e às vezes põe lá 10% de azeite e 90% de óleo de soja, né. A Simone lembrou aqui também do queijo da canastra, né? Até vou falar sobre ele também, né? A Glaucia lembrou aqui o café de Jacu, né? Também que é muito famoso, né? Que ele é extraído das fezes do pássaro, né? O pássaro come a semente, e aí
não sou eu que vou julgar, eu nunca tomei, mas quem aprecia café fala que é o melhor café do mundo, né? Por conta de de uma enzima que tem no intestino que acaba agregando valor, sabor, na verdade, ao determinado café, né? E também, né, determinadas regiões aí, no nosso Mato Grosso, Minas, São Paulo, cada um tem clima, relevo, condições de solo, temperatura diferente, que acaba, né, diversificando e variando um pouco esses itens, né? Então, a questão do queijo da canastra, né, os produtores ali de Minas Gerais, né, da região ali da Serrana, né, de Minas Gerais, eles resolveram se organizar, tá? E eles meio que passaram a padronizar e criar um selo que pudesse garantir o queijo da Serra da Canastra, tá? Então eu vou dar dois exemplos aqui. Os produtores mineiros, eles se organizaram e falavam assim, não, peraí, gente, tem gente falando que esse queijo aqui é da Serra da Canastra, produzido lá no Rio Grande do Sul. Tem gente vendendo queijo da Serra da Canastra que o leite foi extraído lá do Amazonas, lá do Nordeste, né? Então, peraí, o trem tá bagunçado. Eles entraram na justiça, eles patentearam a marca como um patentearam não, perdão, tem patente também, mas eles conseguiram declarar como um patrimônio cultural o queijo da canastra, né, o queijo oriundo da Serra da Canastra, e aí eles criaram uma associação para meio que regulamentar e cuidar dessa questão. Então, para ser vendido como um queijo da Serra da Canastra, tem que atender localização, a raça do gado, né? A determinados prazos, períodos para que esse queijo possa ter a devida maturação. Tem lá alguns produtos químicos que podem ou não ser utilizados, né? Então, eles se organizaram porque eram várias pequenas propriedades, né? Quase 3/4, né? De cada 4 propriedades, 3 tinham pelo menos até 100 hectares, então são consideradas pequenas propriedades. E eles fizeram isso, né? Para agregar valor, tá? Ao produto, para que ele pudesse, para que para que Serra da Canastra pudesse ser uma marca de qualidade, uma marca de procedência, tá? Esse aqui é um mapinha que eu peguei lá do IBGE, que ele coloca aqui mais ou menos. Ficou ruim aqui na apresentação, mas isso aqui vocês conseguem achar fácil na internet, né? É um mapa do Brasil onde cada região é forte, né? Então, aqui, ó, em Minas, né? A região da canastra, né? A região produtora aqui de café em Minas, né? Do café também aqui, ó, no Paraná, região próxima ali de São Paulo, né? Então, os vinhos ali do sul. Então, você tem ali, né, uma característica muito grande de produção de cada região que os produtores buscam agregar valor. Aqui do Mato Grosso, né, a gente tem até uma certa dificuldade, porque não há uma organização boa assim, entre os produtores e as associações, né? Há quem defenda que isso atrapalha o processo produtivo, porque gera mais custos, e às vezes o frigorífico que compra aquele gado, muitas vezes não quer saber, ele vai pesar o gado e não quer saber como que aquele gado foi criado, né? Dependendo para quem o frigorífico vai vender, isso pouco importa. Porém, tá? O próprio consumidor está ficando um pouco mais exigente, tá? Eu posso falar assim para vocês, tem um açougue que eu costumo comprar carne aqui em casa, eu sou amigo do açougueiro, e eu falei para ele que o dia que ele me vender uma carne que vier de gado criado, né, com aquela, não sei se é caroço de algodão, não sei o que dá aquele gosto ruim na carne, eu falei que eu não ia comprar a carne mais dele, né? Então eu prefiro pagar um pouco mais caro, mas ter certeza que é um gado que não vai ter aquele gosto na carne, tá? Que geralmente é o gado criado no pasto ali, né? Ainda que tenha ali misturado com um pouco de ração e tal, mas é um gado que é aquele boi verde, né? Eu ainda prefiro isso e prefiro pagar mais caro do que tentar pagar mais barato com uma carne que às vezes chega a ser torta de algodão. Obrigado, Luiz Eduardo, né?
Então, às vezes, o gosto é tão ruim, né, que na hora de fritar o bife ali, você já sente no ar que o cheiro não tá bom. Parece até que a carne está estragada. E a gente sabe que não está estragada, mas o gosto é terrível. Tá? E o marketing, ele é um processo em que você vai definir mercado, público-alvo, você vai quantificar as necessidades, né, ou grupo de clientes ou segmentos. Tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui. A Havaianas, alguns anos atrás, né, o chinelo Havaianas ali, alpargatas, da indústria de alpargatas, ela tinha um modelinho só, que era aquele modelinho. Vocês já ouviram falar de Havaiana de pobre, aquele chinelinho branco com as tirinhas em azul, né? E ela não tinha bem um segmento de mercado. Era um chinelo que muitas pessoas não queriam usar porque era associado a pessoas pobres, né? O pobre vai lá, não consegue comprar um chinelo bom, vai lá e compra uma Havaiana, daquela lá. Aí a Havaiana, querendo mudar um pouco essa cultura, foi lá e deu uma festa para um monte de ator, atriz, povo chique, misturou rico com pobre, e todo mundo tinha que usar um chinelo Havaiana remodelado ali na festa. Isso foi um grande sucesso. Hoje você acha Havaiana de... Não sei se hoje ainda acha de R$10, né? Mas você acha assim, baratinho, 10, 12, 15 reais. E você tem Havaianas de 20 mil, 30 mil, 40 mil reais. Então ela segmentou mesmo o mercado para atender uma maior parcela possível. Tá? Também procura, é um processo para determinar as proposições de valor para atender essas necessidades. Busca comunicar essas proposições de valor a todas as pessoas, ou seja, você está pagando mais caro nesse produto porque ele vem com isso, isso e isso agregado, né? Ele apresenta esse e aquele outro benefício, e aí você vê se as pessoas compram a sua ideia ou não, compram o seu produto ou não, tá? Visa também desempenhar um papel adequado na entrega dessas proposições de valor, né? Ou seja, ela gera valor para aquilo que as pessoas querem comprar de valor, e busca monitorar também o valor entregue, né? Será que o fato de eu fazer reflorestamento na área desmatada, será que o fato de eu criar esse animal de maneira mais sustentável, a pessoa está aceitando pagar mais caro por conta disso, né? Então, é um processo que precisa ser revisto. Nem todas as culturas são passíveis de aceitar isso, né? Como eu falei, na Europa é um povo que culturalmente é muito preocupado com... Só ligar o ar-condicionado aqui que o trem esquentou. Que é um povo muito preocupado com o meio ambiente, né? O fato de um veículo poluir mais do que o outro é relevante, é fator decisivo para eles comprarem um carro ou não comprarem um carro. Aqui no Brasil, apesar dos carros novos ter o selinho ali de poluição, né, de emissão de dióxido de carbono estampado no vidro junto com o consumo daquele veículo, poucas pessoas utilizam a emissão de CO2, né, de dióxido de carbono, como um fator decisivo para comprar ou não um carro. Tá? E aí, o que faz um gestor de marketing ali no dia a dia? Né? O objetivo do marketing é a criação, a comunicação, a entrega de valor para alguns clientes. Então, para isso é preciso conhecer esses clientes para poder cumprir um objetivo. Eu deixei essa imagem aqui, que, né, como fã de automobilismo, aí, na verdade isso aqui foi na Fórmula Indy, né, o Fittipaldi correu pela Fórmula 1, mas terminou a carreira na Fórmula Indy. O Emerson Fittipaldi, ele venceu as 500 milhas de Indianápolis, que é uma corrida muito clássica da Fórmula Indy, e tradicionalmente, desde 1926, que tem essa corrida, o vencedor da corrida costumava tomar no pódio, em vez de champanhe, eles costumavam tomar leite, porque era uma forma de se hidratar, né? Não tinha isotônico, não tinha um Red Bull, não tinha nada disso, né? E aí eles tomavam leite para se hidratar, porque ficava cansado, corria no sol, corria muito longa. E o Brasil e a família do Emerson Fittipaldi tinha como é que chama? Eles estavam começando a investir no ramo de suco de laranja, tá? E o Emerson Fittipaldi, em vez de beber o leite, que era a bebida tradicional, como uma maneira de divulgar o produto aqui do Brasil, né?
e um produto que estava associado à família dele, foi lá e subiu no pódio com a garrafa de suco de laranja ao invés do tradicional leite para tomar. Isso foi um rebuliço danado, foi um forféu danado, teve gente que achou isso uma afronta, uma ofensa, porque ele está indo contra os padrões históricos, culturais das corridas de Fórmula Indy, e na verdade ele aproveitou isso para fazer um merchan ali, ainda que não tenha nenhuma marca, mas o fato dele ter vencido a corrida e subido no pódio com um suco de laranja fez com que chamasse a produção, chamasse a atenção para falar, ó, o Brasil, ele é brasileiro, Brasil é suco de laranja. Então, Brasil produzindo, Brasil tem aqui suco de laranja, tá? Nessa imagem que a gente vê dele, Brasil tem suco de laranja para vender, para você tomar. Então, é essa a imagem que muitas vezes passa. Tá? No ano passado, por exemplo, o Lewis Hamilton, que é um dos melhores pilotos da atualidade, utilizou algumas vitórias para fazer alguns protestos, para chamar a atenção, para fazer algumas campanhas. Tá? Para quê? Para chamar a atenção por conta de certos abusos policiais que estavam ocorrendo, né? Atos de racismo que estavam ocorrendo aí pelo mundo. Então, é que a gente chama de marketing de criação, né? Você se utiliza de holofote, se utiliza de determinadas estruturas para chamar a atenção ali das pessoas, seja qual for a sua pauta, tá? Além disso, o gestor de marketing deve ficar atento aos avanços tecnológicos, né? Às mudanças culturais, ao ambiente ecológico ou natural, e também pode causar um forte impacto no mercado em que atua e na sua própria empresa. Então, eu peguei aqui um exemplo, tá? Essa aqui são cápsulas de café da Nescafé, tá? O que é Nescafé? E aí esse negócio de café em cápsula já não é de hoje que vem acontecendo, tá? Mas ele se popularizou porque as pessoas passaram a tomar mais café expresso, lembrando que café expresso é uma cultura italiana, tá? Que passou a ser exportada para vários países, e a Dolce Gusto entrou com essa campanha aqui no Brasil, né? A Nespresso, ela demorou um pouquinho a focar no público brasileiro, tá? A Dolce Gusto trabalha com cápsulas de plástico, a Nespresso trabalha com cápsulas de alumínio. Então, a Nespresso, do ponto de vista, por exemplo, da sustentabilidade, ela é maior do que a Dolce Gusto, por duas razões. Primeiro, como é uma cápsula de alumínio, você pode reciclar essa cápsula depois. Inclusive, a Nespresso tem sacolas para receber essa cápsula e você tem também pontos que você pode entregar essa cápsula para que ela seja reaproveitada, tá? O que da Dolce Gusto não tem ou não está tendo ainda, pelo menos, tá? O Célio até colocou aqui, o cigarro tá com um probleminha no servidor, tá, pessoal? Eu acho que deve voltar ao normal daqui 1 hora e meia só, tá? É o que eu recebi de informação agora há pouco. Então, a ideia, o trabalho do gestor do marketing é justamente agregar valor, tentar procurar ali produtos e serviços em que ele possa agregar valor, né? Além do ambiente externo, o gestor de marketing deve analisar também o mercado do qual ele está inserido, levando em conta os fornecedores, concorrentes, intermediários e clientes, tá? Então, ele observa toda a cadeia produtiva, desde quem fornece matéria-prima até o consumidor final, tá? Então, com relação ao comportamento do consumidor potencial, esse profissional de marketing deve conhecer os fatores que influenciam o processo de compra do consumidor. Então, essa carne aqui, né, não é uma carne comum, não é uma commodity. Essa carne aqui é um tipo de carne Angus, né, que chama, lá de Pouso Redondo, é uma carne que a gente fala marmorizada, porque a gordura está entranhada aqui na carne, tá? E assim, né, é um tipo de corte, é um tipo de gado específico, então você procura clientes específicos, não é qualquer pessoa que vai comprar esse tipo de carne, por isso que ele tem um método produtivo diferenciado, por isso que ele tem um valor agregado, tá? Então, o gestor de marketing, ele deve tomar as decisões em relação às variáveis controláveis de marketing, ou seja, aquilo que ele pode interferir, que são os 4 P's, tá? Preço, produto, praça e promoção, tá? Então, esses 4 P's é famoso dentro do marketing, tá?
o produto, né, o nível de qualidade que esse produto vai ter, o preço, né, em tese, quanto maior a qualidade, maior o preço, a promoção, que é a divulgação, né, os meios do qual ele vai divulgar, o quanto ele está disposto a gastar, e a praça é o público-alvo, o cliente que vai comprar, né? Então, por exemplo, o cliente que vai comprar esse tipo de carne é um cliente um pouco mais reduzido, que tem um poder aquisitivo mais elevado, geralmente mora ali na capital, né, ou no interior de cidades que têm uma renda per capita mais elevada, tá? E o marketing, ele trabalha envolvendo todos os setores da empresa, tá? Por quê? Porque ele precisa saber se a matéria-prima comprada é boa, é de qualidade, se o processo produtivo vai dar conta de fazer as entregas que se esperam que seja feita, né? Então, não adianta você ter uma boa propaganda e o produto ser ruim, né? Você pode ter muita venda, pode não dar conta de entregar, né? O cliente pode reclamar do seu produto, tá? Você pode ter uma demanda muito elevada em um curto período de tempo, daí você não dá conta de atender, tá? Então, você também precisa de um plano de marketing para isso, tá? Por quê? O plano de marketing, ele é necessário para que você saiba também quando colocar esse produto à venda, né? Adianta fazer, nesse período que a gente está agora, mês de abril, né? Propaganda de panetone? Não adianta, geralmente panetone você come aí final do ano, né? Não adianta fazer determinadas propagandas muito antecipadas, porque senão o cliente esquece e acaba não comprando. Não adianta fazer depois, porque já passou, o cliente não vai ficar comprando, né, ovo de Páscoa essa semana, porque a Páscoa já passou, né? A não ser que tiver muito baratinho, aí ele vai lá comprar, mas não adianta propaganda para isso, tá? Aí alguns cases, né, de marketing que também, né, deram certo, né? Então, a ideia principal é identificar as vantagens competitivas, né? Então, isso envolve uma abordagem organizada, né? Então, você dá transparência do processo produtivo, você colocar uma marca, você botar a cara ali no queijo, né? A gente brinca assim, botar a cara sua na marca, né? Não uma foto sua ali, mas uma assinatura sua, né? De que de fato aquilo tem uma relação com qualidade, é muito bom, tá? Você precisa informar corretamente as pessoas, então não adianta colocar ali só queijo da canastra, né? Às vezes é importante ali, por exemplo, na parte da frente do queijo, a marca, obviamente, e atrás contar uma história, né? Contar uma história, dizer como que foi feito, né? Às vezes aquele queijo estar ali foi porque alguém sonhou, realizou, idealizou, tá? Então, que ao comprar este queijo, você contribui com o emprego de 50 famílias, né? Então, isso é importante, porque às vezes eu estou ali escolhendo qual dos dois queijos que eu quero levar, e esse aqui está escrito marca, e esse aqui tem toda uma história contando de onde ele veio, o que, que ele quer, para onde ele vai, né? Qual dos dois que eu vou optar, tá? Então, isso é importante. É importante também buscar apoio, né? Então, seja dos órgãos públicos, da iniciativa privada, da população, tá? E aí um bom caminho é através das feiras, das escolas, né? Esse período agora não é tão propício por conta da pandemia, tá? Mas é importante criar associações, ainda que não sejam associações totalmente formais, mas eleger um grupo de pessoas, eleger líder, vice-líder, atribuir funções para essas pessoas, para que você consiga, muitas vezes, agendar uma reunião com o prefeito, com o deputado, né, agendar a reunião ali com bancos, né, para dizer, mostrar para o banco, às vezes você escreveu um projeto para obter recurso, convida o gerente para ir lá conhecer, né, chama o gerente, chama o prefeito, chama o vereador, vem cá para conhecer a minha ideia, vem cá para vocês perceberem o que a gente quer fazer, né. A questão de comprometimento, né, então, se você está optando por fazer um produto, né, para que esse produto tenha agregação de valor, né, você precisa que todos os produtores mantenham essa mesma estratégia, né, que não coloque leite na água,
que de fato cuide ali do gado, aplique as vacinas no momento correto, né, trate da alimentação, faça, né, tratamento com o veterinário ou zootecnista da maneira correta. Então, é importante isso para que você tenha essa certa padronização. Tá? Estabelecer objetivos e estratégias. Então, em 2003, a Perdigão, na época ela não era junto com a Brasil Foods, né, ela não fazia parte da Brasil Foods, a Perdigão ela fornecia, né, ela estava com um sério problema de padronização, né, dos franguinhos que chegava para o abate. Chegava franguinho de carne branca, amarela, vermelha, chegava frango de 40 dias com 900 gramas, 700 gramas, 600 gramas. Então, o que a Perdigão fez? Ela passou a fornecer as matrizes, ela passou a fornecer o projeto, o layout da estrutura do prédio, passou a fornecer ração, passou a fornecer treinamento, capacitação técnica, suporte, assessoria, consultoria, para que o frango criado, né, na propriedade da Fabiana, da Melissa, da Raquel, da Aline, do Rodrigo, seja o mesmo frango, né, que chegasse para o abate com a mesma quantidade de dias, com as mesmas características. Tá? E aí, dentro da questão do marketing, né, porque até então o estudo do marketing ele relacionava a divulgação, né, através de jornal, rádio, TV, panfletos. E hoje você tem um aliado muito grande do marketing, que é a questão do marketing digital. Tá? Então, apesar das vantagens proporcionadas pelo marketing, antes de iniciar uma estratégia é necessário investigar quais são as oportunidades disponíveis. Né? Então, o marketing tradicional, por exemplo, consiste em formas de divulgação e de atração baseada em campanha passiva, ou seja, você solta ali, né? Se as pessoas vão ver ou não é outra história, tá? Como jornal, rádio, televisão, etc. Já o marketing digital são todas as campanhas realizadas pela internet, como site, e-mail, rede social, e se caracteriza por ser mais ativa na atração de cliente. Então, o cliente curte, o cliente segue, o cliente comenta, diferente de jornal, rádio, que ele vê aquilo e ele é passivo, ele não interage, ele não engaja com quem está divulgando, tá? E aí, assim, a dificuldade, talvez, dos produtores é que o campo ainda está um pouquinho longe de ter uma internet boa, de qualidade, né? Tem cidade que o marketing tradicional ainda funciona muito bem, por rádio, por carro de som. Tá? Aqui em Castres ainda tem bastante uso de carro de som na rua, né? Loja de som, né? Caixa de som na frente da loja, tá? E eu lembro uma vez, duas lojas de roupa, uma de frente à outra, uma estava com a caixa de som ligada estridente, né? E não tinha nenhum cliente na loja. E a outra, o dono estava lá nas redes sociais fazendo promoção, divulgando, e toda hora tinha cliente entrando na loja dele. Né? Então, isso tem que ser revisto. Rádio, eu sei que tem uma rádio e TV, né? Chega muito bem no campo, mas muitas vezes aquilo que você produz no campo não é para ser vendido para o campo, você produz no campo para vender na cidade. Então, a ideia do marketing digital é chegar nas pessoas, sejam elas no campo ou na cidade. Tá? E aí, devido ao uso de novas tecnologias, o marketing digital ele tem se caracterizado por apresentar vantagens em relação ao marketing tradicional. Por exemplo, no marketing digital você consegue mensurar resultado. Numa campanha tradicional, a marca nunca vai saber quantas pessoas assistiram aquele comercial na TV, quantas pessoas optaram por aquela compra porque foram influenciadas por aquele anúncio na TV ou rádio, tá? Já na internet, quase todas as ações podem ser mensuradas com precisão. Então, quantas pessoas viram o anúncio, quantas pessoas reagiram ao anúncio, quantas pessoas clicaram no link para comprar aquele produto, um vídeo, propaganda, quantas pessoas assistiram o vídeo inteiro. Então, isso dá muita diferença e muita vantagem em comparação com o marketing tradicional. Tá? E aí, outro ponto também é a segmentação do público-alvo. Né? Enquanto pessoas de todos os tipos e preferências veem um outdoor, veem uma propaganda na televisão ou no rádio, a campanha na internet você pode limitar para quem vai aquele seu anúncio. Quando você faz um cadastro no Facebook ou Instagram, você coloca seu nome, a sua idade, o seu gênero,
aonde você mora, né? E aí você pode falar assim, eu quero que esse meu produto seja visto por pessoas na faixa etária de 18 a 50 anos que moram na cidade de Cáceres e Vila Rica, tá? Então, para vocês terem uma noção, até usando um exemplo aqui da minha sogra, volta e meia ela faz algumas publicações aí no Facebook, né? Faz propaganda paga, né, patrocinada, e na hora dela escolher o público-alvo, ela tem que restringir aqui para Cáceres. Por quê? Se ela deixar aberta e ampliar a divulgação dela, acaba indo para Mirassol, para Cuiabá, e já teve vez assim de cliente lá de Cuiabá encomendar bolo com ela, achando que a empresa dela era em Cuiabá. Né? Então, não foi uma, duas vezes, não. Foi umas 4, 5 vezes que isso aconteceu. Né? Então, ela tem que perguntar de onde o cliente é para, de fato, saber se é de Cáceres ou Cuiabá, porque o alcance é tão grande que, às vezes, até escapa um pouco ali do controle. Tá? E a segmentação de leads, né, de ideias, torna as abordagens de marketing digital muito mais assertiva, muito mais fácil e com maior potencial de reverter ou de ser convertido em venda, pois impacta o usuário com característica dos consumidores que a empresa está buscando demonstrar e consumidores que buscaram interesse prévio nesse produto. Né? Então, atualmente, assim, até 2018, que é onde eu tive o dado consolidado, entre produtores rurais de Mato Grosso, 29% tinham acesso à internet. E desses 29%, né, acesso à internet, assim, lá no campo, tá? 93% estão no Facebook, tá? Então, é provável que por conta, né, da pandemia, e é provável que por conta do avanço da tecnologia, esse percentual aqui de 29% tenha aumentado, tá? A integração deles em rede social não dá para garantir, mas que dá para afirmar que esse número aumentou, isso com certeza. Tá? Para quanto, não sei, não dá para precisar, mas que aumentou, aumentou. Tá? Então, dessa forma, as mídias sociais elas são uma oportunidade para a empresa se relacionar com os clientes e para expandir a rede de contato dos próprios empresários rurais. Então, a presença nas redes sociais também é determinante para a consolidação e atuação online da marca frente ao público. Tá? Então, com isso, tá, eu encerro aqui com uma frase do David Packard, que ele diz que marketing é importante demais para ser só deixado para o departamento de marketing. Né? Ou seja, o marketing ele é tão amplo que você precisa observar o processo produtivo, o cliente, o hábito do cliente, né? Como isso está chegando no cliente, às vezes sai todo bonitinho da fábrica, da loja, da empresa, e chega tudo amassado para esse cliente, tá? Então, isso tem que ser muito bem posto, tem que ser muito bem observado, tá? Então, eu encerro aqui o nosso conteúdo na nossa disciplina, tá? Eu vou manter ainda gravando, só para mostrar para vocês como é que vai funcionar a dinâmica nossa, tá? Deixa eu dar só um minutinho aqui para eu parar essa apresentação e projetar outra tela. Tá? Descarta. Só um minuto. Vocês vão acessar, tá? Esse site aqui. Hoje eu só vou fazer um teste só para vocês conhecerem, tá? Essa ferramenta. Deixa eu explicar primeiro ela, e aí eu já falo com vocês. É importante que para vocês usarem esse joguinho, tá? Vocês ou instalem o aplicativo dele no celular, ou vocês façam uso do notebook. Por quê? Tá? Vocês vão ter que estar com o olho numa tela, olhando as perguntas que eu vou projetar,
e vai usar o celular ou o computador para responder essas perguntas, tá? Então, eu vou passar aqui um site, vou passar um código para vocês acessarem o site, tá? E na sequência, aqui, ó, esse é o site, tá? Kahoot.it, tá? Quando vocês acessarem esse site, tá? Ele vai pedir um PIN, código PIN do jogo, tá? Vocês vão colocar esse código aqui, tá? 1046439, é como se fosse uma senha para entrar, tá? Depois de, deixa eu até projetar aqui essa tela, só para mostrar para vocês, tá? Essa tela aqui. Se ficar só no celular, pessoal, tem dois problemas. Primeiro, que se a internet oscilar, você acaba saindo do jogo. E o segundo, que fica ruim para você vir na tela que eu vou mostrar as perguntas e depois mudar de tela para ir lá para o jogo, tá? Deixa eu só ver como que está aparecendo aqui. Tá? Vai pedir o PIN do jogo é esse que eu passei para vocês, tá? Vocês vão inserir o PIN do jogo aqui, vocês vão colocar um apelido, tá? Vou colocar aqui um apelido só para teste, tá? E aí, tá? Vai aparecer a mensagem que você entrou, tá? E aí vocês aguardem, tá? Agora eu vou projetar a tela que tá o jogo, tá? Só um minuto. Ó, Mel entrou, Aline Gabriela entrou. Deixa eu projetar aqui. Deixa eu ver se é essa aqui. Essa mesmo. Para amanhã, pessoal, seria extremamente importante se vocês conseguissem um computador, tanto para fazer o jogo quanto para fazer a prova, tá? É mais seguro, evita oscilação de internet, tá? Evita, né, assim, perder, sair, travar o sistema, tá? Eu sei que muitos de vocês às vezes não têm um computador, mas tenta pegar emprestado, ir na casa de um parente, né, com toda a segurança aí, só para vocês conhecerem, tá? Oi, Ana Júlia, pode falar. Ó, Jaque, Daphne, Célton, Simone e Aline entraram, tá? Não. Esse jogo, eu vou fazer a revisão da prova por ele, tá? Eu vou fazer algumas perguntas de alguns assuntos que podem cair na prova. Os três que pontuarem mais alto, tá? Eu vou dar um ponto bônus na prova. Ou seja, se tirar 9 na prova, vai com 10. Se tirar 7, vai com 8, tá? Esse jogo, ele acontece simultâneo, tá? Ele acontece de forma síncrona. Não eu vou deixar aqui, você faz quando puder, tá? Então, vocês vão entender a dinâmica aqui agora, tá? Eu vou aqui mostrar para vocês, tá? Rapidinho. Vou só dar mais 2 minutinhos para ver se alguém entra, tá? Amanhã eu vou testar de novo isso aqui, só para vocês conhecerem, tá? Eu estou antecipando hoje, só para não ficar muito tumultuado, a gente não perder muito tempo amanhã, tá? Só para mostrar para vocês como é que a dinâmica funciona. Quem responder certo mais rápido, tá? Pontua mais alto, tá? As perguntas vão aparecer na tela e no dispositivo de vocês, que vocês fizeram aí o login, né, com a senha, vocês vão associar as respostas a um triângulo, uma bola, quadrado ou círculo, tá? E aí vocês vão marcar, associar eles à resposta, tá? Deixa eu ver. Tá, a gente tem umas 9 pessoas aqui que entraram, tá? Mais ou menos metade aqui da sala. Eu só vou mostrar para vocês como que vai funcionar a dinâmica. Amanhã eu dou um tempinho, a gente testa de novo antes de começar, tá? Eu vou avançar aqui para a gente não perder muito tempo, tá? Deixa eu iniciar aqui então, tá? Aqui tem uma pergunta. Quanto é 35 mais 27?
tá? Tá aparecendo aqui na tela para vocês, tá? Deixa eu fixar ela aqui. Você tem um tempo para responder, tá? Por exemplo, quem acha que a resposta é 52 vai apertar ali o triângulo vermelho, quem acha que a resposta é 62 vai apertar a bola amarela, quem acha que é azul, que é 72 a resposta vai apertar o losango azul, quem acha que é 77 a resposta vai apertar o verde quadrado, tá? Aperta e espera, não tem como voltar atrás na resposta, apertou, marcou, tá? Ele tem um tempo aqui do lado, ó, 21, 20 segundos, e esse tempo, e assim, ou todo mundo responde, ele para a contagem de tempo, ou ele fica esperando todo mundo responder, tá? E aí tem que estar, quando eu falo que às vezes tem que estar com dois dispositivos, é porque um precisa olhar a tela com a pergunta e o outro precisa estar com o aparelho para responder, tá? Então, ó, três pessoas, né? Tinha mais ou menos 9 pessoas inscritas no jogo, né? 3 pessoas acertaram a resposta, 2 erraram, tá? Eu vou avançar aqui, tá? Vamos ver aqui, ó, a Daphne, das 3 pessoas que acertaram foram a Daphne, a Márcia e a Jaque, tá? A Daphne, como respondeu mais rápido, pontuou um pouquinho mais, tá? Então, a cada rodada, ele vai fazendo uma pontuação dessa, tá? Deixa eu ver o que tem de pergunta aqui no chat, tá? Fazer pelo telefone é ruim, porque você tem que ficar ali vendo o celular, né, a pergunta, daí alterna a janela para ir lá e responder. Se vocês usar 2 celulares, né, conseguir, talvez, eu sei que isso, né, meio que quase ostentação, tenta arrumar um celular velhinho para você ler as perguntas e outro bom rapidinho para você marcar as respostas, tá? Com 2 celulares fica até melhor, porque um fica de olho na pergunta e o outro usa para marcar a resposta. Quem está fazendo pelo computador vai abrir 2 janelas, uma para olhar a pergunta, outra para marcar a resposta, tá? Então, vamos ver, por exemplo, nessa primeira... Aí tá, deu aqui a pontuação da rodada. Vou para a próxima pergunta, tá? Qual a cor do cavalo branco de Napoleão Bonaparte? Tá? Então, tem aí as perguntas. Alguém já respondeu. 3. Aí, assim, o que pode acontecer, pessoal? O que fica fora do meu controle. Se a internet às vezes oscilar e você cair, você até consegue retornar no jogo com um código PIN. Porém, a sua pontuação é zerada, tá? Às vezes, por conta da internet, o jogo pode travar a tela, tá? Então, eu não tenho o que fazer quanto a isso, né? Aí cabe vocês arrumarem uma boa estrutura, uma boa internet para participar do jogo. O que eu posso fazer é lá no final do jogo, né, caso a pessoa tenha caído e voltado, né, ela vai ter 2 linhas de pontuação. Aí eu posso somar essa pontuação e ver se de fato ela ficaria ali entre os 3 primeiros. Tá? Aí eu atribuo a pontuação, né? Então, 8 pessoas responderam, 7 acertaram, né? A cor do cavalo branco de Napoleão é branco, né? Vamos ver aqui se teve diferenças, teve mudança na pontuação, né? Daphne continua aqui na frente, a Jaque subiu aqui uma posição, tá? E outras pessoas pontuaram, né? Então tem outra pergunta aqui, vamos para a terceira pergunta. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat, tá? A prova não vai ser assim, Aline, eu já vou adiantar, né? Para não criar muita expectativa, né? Então vamos para a terceira pergunta aqui, tá? Qual é a cor predominante dessa imagem? Tá? Não confundam com a legenda da resposta, é a cor da imagem. Tá? Isso é pegadinha. Ó, tá? Então, vocês escaparam da pegadinha, tá vendo? Tem 8 pessoas participando, então quando todo mundo responde, beleza, ele já encerra ali, né? 7 pessoas acertaram, né? Aquela imagem é amarela, né? E uma pessoa errou. Vamos ver se teve mudança aqui no score, tá? Ó, aquele deu um ok, assim, por exemplo, às vezes ele dá uns avisozinhos, dá umas lembranças assim, né, de que acertou 3 respostas certas, mas outras pessoas também acertaram, mas ele considera, assim, as que acertou e pontuou
das últimas, né? Continua a Daphne na frente, né? Na sequência a Márcia, a Aline, tá? Então, toda rodada ele vai fazendo um ranqueamento, tá? Vamos para a quarta pergunta, tá? Que dia da semana é hoje? Ó, o tempo tá acabando. 5, 4, 3, 2, 1. Isso, terça-feira. Todo mundo que respondeu acertou, né? Vamos ver se teve. Daphne continua na frente, né? A Márcia bem perto, tá bem disputado, tá vendo? Tá? E vamos para a última pergunta, tá? Uma pergunta bem capciosa, mas só tem uma resposta certa. Hein, Ana? Esse joguinho não fica, tá? Esse joguinho não fica. Eu posso deixar gravado o jogo para poder assistir depois, tá? Obviamente a prova vai ficar disponível um tempinho depois, né? Mas é que esse jogo ele só consegue acontecer quando eu abro ele, tá? Isso é só uma brincadeira, tá? Então, obviamente, a grande maioria acertou, né? Então, por exemplo, ó, o pódio, tá? Quem ficou em terceiro lugar? A Márcia ficou em terceiro lugar, tá? Na sequência, a Aline ficou em segundo. E em primeiro aqui, tá? Você vê que é todo cheio da moagemzinha, a Daphne, tá? Então, assim, é só para testar, tá? Só para vocês conhecerem, amanhã eu vou repetir outro teste aí, talvez com mais algumas perguntas, tá? E aí, nesse caso, tá? Eu vou, obviamente, o que ficar entre os 3 primeiros vai ter aí um ponto bônus a mais na prova, tá? Então, só para vocês conhecerem como é que funciona a ferramenta, para dar tempo aí de arrumar um outro celular, arrumar um outro equipamento, né? São 10 perguntas que eu vou fazer amanhã, tá? Eu vou tentar ser um pouco mais rápido na revisão, porque se demora muito, a internet cai, oscila, tá? E aí isso pode dar um pouquinho de problema, tá? Então, só para vocês conhecerem mesmo qual é a ferramenta, amanhã, 13 horas, eu inicio essa revisão, tá? Talvez 13h05, eu vou dar um tempinho aí, que tem muito aluno chegando às 13h05, tá? Essa revisão, ela não deve passar de meia hora, 40 minutos, tá? E aí, terminando, eu já inicio a prova, né? Então, a prova deve iniciar aí por volta das 13 horas, não, perdão, 13 horas horário meu, 14 horas horário de Brasília, tá? A prova deve iniciar aí 10 para as 15 horas, 15 horas no máximo, e aí vai ter 2 horas de prova, tá? Perdão, falei errado, Glaucia. 14 horas de Brasília, 13 horas horário meu aqui, tá? E aí, só lembrando, eu vou relembrar no grupo também na hora, que assim, são 2 horas de prova. Vamos colocar que ela começa às 15 horas, tá? São 2 horas de prova. Não é abriu a prova, tem 2 horas. Ela começa às 15 horas, tá? E vai até 2 horas de prova, vai até às 17 horas, tá? Então, quem entrar às 16 horas não vai ter 2 horas de prova, só tem 1 hora. Quem entrar faltando 10 minutos não vai ter 2 horas de prova, só vai ter 10 minutos, tá? Então, assim, ele está programado para 2 horas de prova, porém, né, tem um tempo máximo ali para fazer, tá? Fabiana, a prova tem 2 dias e horários. Tem um amanhã à tarde, tá? Que é quarta-feira à tarde, e tem um dia 15 à noite, às 19 horas de Brasília, tá? Isso, Ana Júlia, se quiser ir direto para a prova, é 2 horas a contar das 15 horas, tá? Então, depois eu vou explicar isso certinho lá no grupo para não ter problema. E aí, eu não posso fazer amanhã, professor, eu tenho um impedimento, eu tenho um compromisso, né? Eu estou colocando um horário à tarde, no horário nosso de aula, e um horário à noite aí para quem trabalha, tá?
Então, você escolhe um ou outro para fazer, tá? Eu recomendo já fazer amanhã, porque já fica livre, né? E aí, fazendo amanhã, né, eu já começo a divulgar as notas, e aí, para quinta-feira, só fica mesmo quem não fez, tá? Não, assim, Glaucia, sem problema, tá? Não precisa nem me avisar que vai fazer, tá? Na quinta-feira, não precisa requerer, tá? Basta comparecer, tá? O que eu vou fazer é só dar um lembrete na quinta-feira, tá? Quem não fizer a prova na quarta, eu vou fazer um lembrete na quinta-feira para não esquecer, tá? Fora isso, caso tenha algum problema, o quiz é só amanhã, tá? É só amanhã. Fora isso, né, se tiver algum outro problema, vocês me avisam, tá? Vou interromper aqui então a gravação e até à noite eu já publico aqui essa aula no site, tá? Lembrando que o conteúdo é de toda a disciplina, tá? Porém, são mais ou menos em torno de 2 questões por unidade, né? Então, são 10 questões, são 2 questões por unidade. Pode cair, pode, não é certeza, cair algumas questões que talvez já caíram em questionário para vocês, tá? Então, um abraço e até a nossa revisão de amanhã. Tchau, tchau.